acho que é um momento adequado para nós fazermos uma reunião e discutir um pouco as questões aí da nossa região. Hélio, bom, uma boa tarde então, Carolina, é muito bom te rever. Roberto também, que está chegando aí. Roberto, o Sérgio Popper está hoje representando a Auresc. O Alisson tinha um compromisso, não pôde participar. Muito bem-vindo, então, Sérgio. Muito obrigado por estar conosco. Mas eu queria só aproveitar, Hélio, como tu representas hoje, não só o CDL, mas também tu é o vice-coordenador do Fortur, eu acho que num momento seguinte nós poderíamos falar um pouco desse trabalho que vocês estão fazendo em relação ao turismo integrado na região metropolitana. Quer dizer, pegar todas as potencialidades que existem. Eu não sei se alguém já tomou a cerveja Bala d'Alva, lá de Rancho Queimado. Se não tomaram, por favor, procurem e tomem, porque é uma delícia. A Bala d'Alva é aquela bala antiga de coco, né? Ela é produzida em Rancho Queimado. E eles têm a cerveja única, e eles estão produzindo também uma bala que tem um sabor assim daquela. É fantástico, uma cerveja preta forte, muito boa. Mas então, assim, cada cidade tem as suas peculiaridades. Rancho Queimado, por exemplo, tem toda a festa do morango, né? Nós temos as atividades de águas termais, temos o turismo religioso da Madre Paulina. Então, são várias, e essas atividades não estão integradas, elas precisam ser melhor aproveitadas. Não, né? elas de alguma forma, todos estão aqueles integradas. que... Como é que é? Sim, nós temos um outro fórum, que é da região metropolitana, que é a instância de governança do turismo da Grande Florianópolis, e que Rancho Queimado participa também lá. E essa instância, ela tem organizado aí os destinos no sentido regional, né? E tem feito um grande trabalho. E, de repente, a gente pode, assim, estar combinando uma apresentação do Fortur em conjunto com a instância de governança para fazer um panorama do que está se reestruturando em termos de turismo na Grande Florianópolis, para que os senhores possam ter conhecimento, né? Muito bom. Oportuno, eu já me coloco à disposição e tenho certeza que a instância também vai estar à disposição para isso aí. Excelente, Hélio. Muito bom. Gustavo está entrando, representante do CAL. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Aproveitando que o Gustavo está chegando, teve bastante ressonância, especialmente no pessoal da área de arquitetura, na questão do paisagismo, aquela minha matéria justamente sobre turismo, que nós estamos esquecendo de saber as coisas. Quem já andou naquele trecho da via de contorno como eu, e quem andou acompanhado do pessoal de fora, aquilo é um atrativo espetacular para a cidade. Eu gostaria que o Hélio lá considerasse esse acoplamento ou um desmembramento da governança para o turismo. E na questão do PEDUI, se nós não colocarmos nada sobre paisagismo no PEDUI, aquela via cênica, que é a via de contorno, vai perder essa característica, que é um potencial muito grande de continuar alavancando o nosso turismo. Falou o engenheiro metido a besta, desculpe, tá? A Sandra Molinaro já tinha levantado essa questão paisagística, né, da beleza cênica que existe nessa via de contorno, que precisa ser preservada. Eu não sei, o Sérgio Boper, eu acho que está hospitalizado, Sérgio? Eu vou levar de baixo. Aqui já desativou a pessoa ali, ó. Porque nós estamos vendo ali um ambiente hospitalar, eu não sei. Ô, Sérgio Popper, você nos ouve? Eu acho que é um ambiente bem domiciliar. Hospitalar, não é domiciliar, não. Ah, não? Não. Então não está aquele sinta-se em casa, foi por acaso, né? Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Bom, eu acho que nós podemos, já são 15h06, nós podemos dar início. Apesar de ser sexta-feira, fim de semana, mas todos nós ainda temos os nossos afazeres.
E hoje falei com a Alessandra, que é a secretária da prefeita, e vi que a coisa estava bastante corrida, e o próprio Carione também deve estar com a vida bem atribulada. Então, novamente, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Vamos dar início a essa nossa reunião, que tem por objetivo discutir um pouco os problemas da mobilidade, com foco na BR-101 e na BR-282. Mas eu queria aproveitar antes, o Carione, se me permite, ontem nós fomos surpreendidos aí com as notícias de redução de cerca de 150, um pouco mais até, de 150 milhões de reais no orçamento da infraestrutura para o Estado. Um foco principalmente nessa redução na BR-163 e na 470, né, 470, que é uma via importantíssima para o escoamento de grande parte da produção do interior do Estado, em direção aos ao porto de Itajaí. Então, gostaria se tu pudesse fazer um resumo disso e se, de alguma forma, essa redução também atinge a região metropolitana. Me dá só um minutinho, Mários, por favor. Claro. A gente dá dois avisinhos. Primeiro, que a gente possa manter os microfones sempre fechados quando não estiver falando. E o segundo aviso é que essa reunião está sendo gravada na íntegra, como é de costume, né? E depois vai estar à disposição no canal do YouTube do Condes aí, tá bom? Bom, e aproveitar também e dizer assim, nós vamos ter uma apresentação e depois vamos ter a palavra livre para questionamentos, sugestões, né, sobre esses temas que nós estamos conversando. Obrigado. A palavra deve ser solicitada via chat e ela vai ser concedida na ordem que for solicitada, com exceção das autoridades que têm a prioridade para isso. Então, boa tarde a todos novamente, né? Vamos só esclarecer o seguinte: o Orçamento Geral da União, né? O governo elaborou o orçamento e encaminhou ao Congresso. O Congresso fez as emendas parlamentares, né? Colocou algumas emendas aqui em Santa Catarina, a bancada conseguiu fazer essa ação, mas voltou ao presidente da República, né? E ele teve que fazer o veto. A informação que nós temos é que ele teve que fazer o veto, né? Para não ocorrer crime de responsabilidade. E depois retornou à Câmara, está na Câmara, está no Congresso, para análise dos vetos. Então, a gente tem a esperança, viu? A esperança que a Câmara derrube os vetos. Né? Derrubando os vetos, aí a gente consegue recompor os recursos, né? Para que a gente possa dar velocidade. Assim, esse ano, assim, tá ruim, né? Tá ruim, mas não está tanto, né? Já que a Assembleia sinalizou aí para o governo do Estado que a possibilidade de disponibilizar recursos para as rodovias, 470, 200 milhões, a 163, 100 milhões, 50 milhões na 280. Logicamente, a gente está trabalhando em cima de um instrumento legal para que esse recurso seja investido, né? Então, tá ruim, mas ano passado foi pior, né? Ano passado a gente tinha bem menos recursos do que nós teremos hoje, esse ano, se Deus quiser, contando, lógico, com esse recurso do governo do Estado. E eu tenho fé que essa questão das emendas, elas vão ser os vetos derrubados, né? E vamos fazer infraestrutura. O problema maior que eu falo para alguns parlamentares é que a pressão vai vir para cima do DENIT Santa Catarina, né? Porque nós estamos indo para o mês de maio. Né? Mês de maio, então o ano tem 8 meses, não vai ter mais 12. Mas é um desafio, o que depender de nós, né? Vocês conhecem um pouquinho o nosso trabalho, a gente vai fazer de tudo para investir, não só o recurso federal, se Deus quiser, com as emendas também, e esse recurso estadual que está, se Deus quiser, vai chegar em nossas mãos. Bom, essas são boas notícias, pelo menos nos dá um alento, né, Carione, de que a gente possa reverter essa situação. Eu queria confessar que eu fui ao site da Confederação Nacional de Transportes para dar uma olhada como é que estava a situação dessas duas rodovias que nós vamos conversar hoje e fiquei surpreso com alguns índices de acidente em ambas as vias
em que os acidentes não são devidos a defeitos na via, e sim problemas humanos, né? E na ordem decrescente, assim, é desobediência de sinal, falta de atenção, velocidade incompatível, dormindo e ingestão de álcool. Na BR-101, 90% dos acidentes são principalmente esses fatores e 70% na 282. Então, é um problema de falta de preparo do nosso motorista, falta de educação, falta de respeito, né? E não evidentemente, os defeitos em ambas as defeito na via em ambas as estradas é zero, né? Pelo levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte. Isso mostra que a concessão da BR-101, por exemplo, ela tem sido positiva, né, para os usuários, e que também na 282, embora tenha um elevado número de acidentes, Santa Catarina, na verdade, é o terceiro estado em número de acidentes e mortes no cenário nacional, isso é impressionante, primeiro lá é Minas Gerais, mas não é devido aos defeitos na pista, mesmo na 282. Mas, de qualquer forma, a região, a 282, por exemplo, ela é importantíssima para nós, pelo seu escoamento também de toda a região do oeste, da parte da produção da agroindústria. Nós somos maiores produtores aí da área de suínos, somos quase os primeiros também na área da avicultura, exportamos aves e suínos, somos um grande polo exportador aqui em Santa Catarina. E a 282, ela é importantíssima nesse sentido. Como a gente tem um problema de estrangulamento na chegada de Florianópolis, principalmente, e também pela via ela ser uma pista simples, né? Ela tem alguns prejuízos econômicos, né, para nós, que é do ponto de vista de maior consumo de combustível, maior custo operacional, atraso nos deslocamentos, e aí não se entra nem na questão do número de acidentes, porque as falhas são humanas e não em função da via, né? E a BR-101, Carione, ela nos preocupa no sentido de que nós estamos resolvendo, o engenheiro Roberto esteve fazendo uma visita recente lá na via de contorno, está andando muito bem a obra, mas ela vai absorver parte desse trânsito que hoje se desloca pela BR-101. Ou seja, nós ainda vamos continuar com um problema que é o estrangulamento do Morro dos Cavalos por uma questão de discussão daquela área de preservação indígena lá. Então, nós gostaríamos de te ouvir um pouco sobre isso, ouvir também se existe projetos, tanto para uma duplicação da 282, como para a via de contorno, se existe dotação orçamentária, se a concessão da 282 é algo pelo qual nós deveríamos lutar, né, junto aos nossos representantes, tanto aqui como em Brasília, e de que forma o Condes pode se agregar numa luta que eu sei que é tua, também de ter solucionado esses problemas. Era isso. Não, tá joia. Só para contextualizar a questão dos acidentes, né? Os acidentes que ocorrem, também acrescentar na lista ali a questão do uso do celular. O uso do celular, assim, tá demais, assim, eu percebo muito que a gente anda em rodovia federal e anda também na própria Florianópolis Expressa, entrando na ponte, você vê sempre o uso do celular. Especificamente hoje, para vocês terem noção, eu estava em Florianópolis, eu cheguei cedo na superintendência hoje, porque eu tinha muito compromisso, cheguei 6h30, mais ou menos, e fiquei tocando porque eu tenho compromisso meia-noite com videoconferência, né? Hoje com videoconferência, e a diretoria do DENIT geralmente faz com videoconferência conosco das 5 às 9 da noite, né? Então, hoje eu me organizei para vir para Itapema. Eu cheguei em Itapema para a reunião nossa, por isso que eu coloquei para as 15 horas, né? E vindo ali, aqui conhece, o governo Celso Ramos, passando o Rio Inferninho, tem um radar ali, e eu estava com o cidadão no radar, o radar é 80 por hora. Ali o radar, ele estava passando ali em torno de 50 por hora. Ele meteu o pé no freio, embaixo do radar, ele estava a 50 por hora, e a minha mulher, logicamente, junto comigo, me chamou a atenção, né? Porque, pô, você está muito próximo. Eu falei, não, a culpa não foi minha. Aí, o que aconteceu? Ele levantou o celular e ficou escutando o celular no ouvido. Ou seja, o celular tirou a atenção dele, ele meteu o pé no freio,
estava a 50 por hora num radar de 80 por hora, controlado, já estava a 50 e meteu o pé no freio para poder olhar o celular, e quase que, né, se eu não tivesse experiência de trânsito, eu teria colidido com ele. Então, assim, o celular, eu acho, viu, essa é a opinião, né, nossa aqui, do Ronaldo, não do superintendente do DENIT, que o celular está ultrapassando a questão até alcoólica, porque o pessoal, que são, ainda mais com o novo Código de Trânsito, se alguém for pego, né, alguém se matar na frente do seu carro e você tiver alcoolizado, você é obrigado a fazer o bafômetro. Fez o bafômetro, não é inafiançável, você vai para a cadeia. Então, eu acho que o problema maior é a questão do celular hoje, viu? Concordo, Ronaldo. Sabe, desatenção, o despreparo, a questão do condutor de veículo, né? Aos autoescolas, a pessoa faz teste para dirigir dentro da cidade, não em rodovia, em autoestrada. Isso aí também é um risco muito potencial, né? E sempre criticando as rodovias com problema. Aí, logicamente, contra dados não tem argumento, né? Você não tem como questionar um estudo que menos de 5% dos acidentes em rodovias federais são causados por problema da rodovia, né? Menos de 5%. Então, é triste, mas tem que fazer um estudo de educação, né? Focar na educação do trânsito para poder a gente preservar a vida, né? Preservar a vida. Eu gostaria de fazer uma parte que já passou da hora, um instantinho, que se a gente vem logo atrás do estado de Minas, que tem uma malha rodoviária muitas vezes maior que a nossa, e nós temos muito menos carro, muito menos quilômetros, essa quantidade de acidente que tem em Santa Catarina tem que ser realmente investigada, porque não é questão de falta de educação, deve ter alguma coisa a mais, que os nossos estados são muito similares na questão da topografia, no relevo que afeta a geometria das estradas. Então, a gente devia tirar um proporcional comparativo, igualando com Minas Gerais, e o que sobrar é outra coisa. Aí é falta de educação mesmo. Então, eu gostei de ver a palestra sobre celular, e quem ligar para mim que eu estiver dirigindo, eu não atendo, tá? Então, meu telefone só existe até eu entrar no carro. Depois que eu entro no carro, acabou. Tem que botar isso na cabeça de todo mundo. Obrigado. O Roberto bem colocado, viu, Roberto? Ele até lembrou uma situação que eu estava já deixando de falar. A questão dos acidentes em Santa Catarina, muitas vezes não entram alguns dados no estudo, né? O que eu vejo, a minha opinião, né? O que a gente vê? Santa Catarina, além de ser a questão do relevo montanhoso, né? Muita curva acentuada, etc. Tem nevoeiro, tem características da nossa região, só que tem um dado muito importante. Nosso estado é um estado turístico. Muita gente vem da Argentina, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., e não conhece as nossas rodovias. Aí eles se expõem muito ao risco. Então, assim, dizer que comparar malhas e somente esse dado, isso aí é injusto, porque é só pegar os boletins de quem se acidenta. A mortandade de argentinos aqui em Santa Catarina é espetacularmente elevada, porque os maiores acidentes rodoviários aqui em Santa Catarina participaram os argentinos. Não sei se com culpa ou sem culpa, mas por coincidência a nacionalidade foi essa. Não, verdade. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul também, tá? Vem por vários trechos, por exemplo, agora, nós estamos fazendo a Tibete do Sul. O pessoal está querendo que nós aceleremos a entrega da 285 por causa de corta-caminho o pessoal do Rio Grande do Sul vir, né? É importante a questão turística, né? Mas, logicamente, o pessoal se expõe muito ao risco, né? Então, não é somente nós que nos acidentamos aqui, né? E aquela estrada é muito perigosa, mas vai ser outro roteiro cênico, mas porém muito perigoso. Bom, é isso aí. Obrigado. Não, verdade. Agora, assim, quanto a... Vamos pensar aqui, eu vou falando do que eu lembro das perguntas, tá? A questão vamos dizer, de concessão, né? A 282. A 282 é uma rodovia hoje, ela liga a capital do estado, Florianópolis, o KM0 da Via Expressa, sentido de leste a oeste, né, de sentido a oeste, saindo da ponte Pombo Salles, ali é o KM0, né, e a gente tem praticamente 700 quilômetros, são 678 quilômetros até a divisa, até a fronteira, né, com a Argentina, lá é no município de Paraíso. Eu conheço bem a rodovia 282 porque eu implantei a 282 lá de São Miguel do Oeste até a fronteira, né, então a gente sabe, conhece bem.
tem alguns trechos duplicados, né, que é a travessia de Lages, tem a travessia de Xanxerê, né, fizemos terceiras faixas na região de Ponte Serrada até Chapecó, estamos fazendo Chapecó até São Miguel do Oeste, que dá uma melhorada, né, na capacidade, né, escoamento, segurança ali. Eu vejo que a questão de batalhar por concessionar nesse momento, eu acho que é uma luta um pouco inglória, viu? Um pouco inglória, porque a gente tem que... A 470 é a mais importante, é que mais dá viabilidade para a concessão. E nós não conseguimos fazer enquanto a gente não entrega a duplicação. O próximo passo é 280, e para a concessão também. Né? Então, eu acho que a gente começar a fazer esforço para 282, que eu acho complicado, assim, particularmente. Eu acho que a gente tem que focar na concessão da 470 para viabilizar a 470, tirar das costas, vamos dizer assim, da União, e a gente melhorar terceiras faixas. Nós temos projeto de 71 quilômetros de terceira faixa, de Florianópolis, Águas Mornas, até Chapecó, até Lages. 71 quilômetros, mais 4 que a deputada Carmen Zanotto mapeou, são 75 quilômetros. Então, assim, ó, melhoraria grandemente o tráfego, né, e a segurança da 282. Eu acho que o nosso passo mais, assim, próximo é isso. Se a gente for pensar em fazer concessão, no plano de concessão em Santa Catarina, ela ficaria muito lá embaixo, né, porque o Ministério da Infraestrutura está na prioridade de duplicar a 470 e assim que duplicar, concedê-la, né? Então, eu acho que a gente deveria brigar, lutar para fazer as terceiras faixas, em primeiro momento. Ali de Águas Mornas até Lages, que o investimento está em torno de 170 milhões de reais. Tá? Então, a questão da 282 é a nossa visão, né, como a área técnica, né, que a 282 carece muito de terceiras faixas nesse local. O restante, quem percorre a 282, percebe que depois de Lages, principalmente indo para os José Cerritos, Campos Novos, pega a região de Joaçaba, vai até Ponte Serrada e segue até praticamente São Miguel do Oeste, não tem tanto problema, porque a gente está fazendo investimentos ali, né? Então, eu acho que o problema, o gargalo maior, é a 282 nesse segmento. Tanto que a economia catarinense, ela vai para os postos, a lógica ali, ela vem em Campos Novos, abre o Y, né? Ela vai para 470 em Campos Novos, pega Curitibanos, desce até Blumenau e Navegantes, Itajaí, e tem o trecho que deveria vir, entre aspas, poderia vir para Imbituba, para o Porto de Imbituba, como é a ideia da ferrovia, né? Só que ali o tráfego é bem pequeno, porque realmente passar de Alfredo Wagner em direção a prefeita sabe bem ali, chegou em Alfredo Wagner, para chegar em Florianópolis é um sofrimento enorme, fora de época de temporada. Na temporada, então, nem se fala. Né? Então, terceira faixa desafogaria, né? Eu digo assim, não só terceira faixa em aclive, mas também em declive. Nós temos mapeado 10 quilômetros em declive, onde o caminhão ele vai a 10 por hora, 20 por descendo, né, para não perder o freio, é a hora que ele poderia encostar numa terceira faixa e os veículos passarem por ele com segurança, né? Isso aí também está mapeado e eu acho que a gente deveria, viu, juntar força, junto à bancada federal, à bancada estadual, os prefeitos das regiões, fazer uma força para a gente buscar recursos para isso. Primeiro passo, terceiras faixas para desafogar o trânsito e melhorar a segurança na BR-282. Eu vou falando, vocês podem me interromper para me pontuar algumas coisas, tá? A BR-101, Morro dos Cavalos, né? Morro dos Cavalos, ele só para esclarecer, hoje o problema não é nem questão ambiental. A gente teve uma decisão judicial determinando que o DENIT licitasse as obras do túnel, mas o Tribunal de Contas da União, ele entre aspas, proibiu em parte, né? Ele condicionou a licitação à entrega da BR-470 e a BR-280, né? Ou garantia de recurso total para fazer o túnel, para licitar. Em parte, ele tem certa razão, porque você não tem como começar a obra nova se você não tem nem recurso para terminar as que estão em andamento, né? Mas, assim, eu discordo um pouquinho, porque, assim, ó, sempre tem obra nova no país, né? Sempre tem obra nova no país. Então, assim, ó, se não é para licitar, então que não tivesse obra nenhuma obra no país. A obra ali é importante, o túnel do Morro dos Cavalos é importante, para a economia catarinense, nacional, é importante. Mas, né, tem sempre o mas, né?
Hoje ali é um gargalo, mas pelo menos está em pista dupla, né? Está em pista dupla, tem uma concessionária que cuida, né? Então, eu passo sempre por ali, porque eu vou para o subestado constantemente. Então, é importante o túnel do Morro dos Cavalos, mas, né, a conjunção aí, mas tem outras obras mais prioritárias, né? Se tiver que botar recurso, nós temos que botar recurso na 470, 280, entregar o 63, aí sim a gente fazer obra no Morro dos Cavalos. Tem, eu acho até mais prioritário a gente fazer o contorno de Santa Amaro da Imperatriz. Hoje ali a gente passa por dentro de Santa Amaro, é um caos, problemas, muitas vezes o problema é urbano, não é problema do DENIT, então fica uma mistura de jurisdição. Ali teríamos que fazer o contorno de Santa Amaro. O planejamento do DENIT é preparar a licitação para lançá-la. A gente queria lançar esse ano, mas tem problema de recurso, né? Problema do país está com essa questão da pandemia. Se não conseguirmos lançarmos esse ano que vem estamos lançando a licitação do contorno de Santa Amaro. Eu vejo de suma importância para a questão da 282, né? 282 do que o Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos é importante, mas está duplicada hoje, né? Hoje não tem tanto problema, tem um problema assim de rampa, né? Tem a questão econômica, sim, mas o investimento ali é da ordem de 500 milhões. Então, um montante desse nós não temos no momento, porque nós temos BR-470, 280 como prioridade de entrega. Assim que entregarmos, aí sim, eu concordo. Mas nesse meio tempo, estamos trabalhando no contorno de Santa Amaro. E conseguimos tocar o Morro dos Cavalos também. Eu não sei mais se o Zucarelli, não sei se tem mais algum que eu fiquei de passar, tem mais seria? Não, acho que são esses os principais. Tem uma pergunta do Hélio, que está querendo se manifestar, e o Jaime também. Então, nessa ordem, Hélio, mas eu aproveito só para perguntar, e aí depois responde também junto com o que for questionado, por favor, pelo Hélio, se esse contorno de Santo Amaro já tem projeto e orçamento, né? Okay? A prefeita também pediu a palavra, né? Desculpe, quem é que pediu? A prefeita, né? Prefeita, Gleci. Ah, prefeita, me desculpe. Então, Passe primeiro, Tá, Pode que a prefeita. Ela deveria ter prioridade aqui com a gente. Sim. Eu não vi, me desculpe. Então, só respondendo aí, cara, só essa questão. É que ela foi muito discreta, Nós não temos, viu, só para respondê-lo, nós não temos hoje projeto ali, tá? Nosso planejamento é fazermos uma licitação no modelo RDC integrado, tá? Vamos fazer um anteprojeto ali, o orçamento base, e aí sim licitamos, porque nós teremos ali no nosso traçado, o EVTEA, né? Aí nós teremos um túnel, né? Teremos um túnel ali. Então a ideia é realmente fazer esse RDCI, a empresa vai ter de 8 a 12 meses para entregar o projeto para nós aprovado, é onde a gente vai buscar o fôlego para tocar a obra depois, né? Então, nesse meio tempo, a gente licita, contrata, eles vão fazendo projeto, a gente não vai ter tanto recurso, mas assim que aprovarmos os projetos, provavelmente a 470 já esteja finalmente entregando, que é final de 22, e aí a gente consegue dar velocidade nas obras do contorno de Santa Amaro. Muito obrigado, Garione. Prefeito. Boa tarde a todos, boa tarde, Mário. Cumprimentando o Mário, cumprimento todo o grupo. Quero cumprimentar o Carione, dizer que é um prazer muito grande estar na reunião junto com o Carione, dizer que eu deixei de incomodá-lo um pouco, porque eu sempre ia lá tomar o café e incomodar referente ao nosso túnel, né? E aí a gente consegue entender um pouco, são muitas rodovias, são muitas necessidades, né? E entendo, Carione, olha, aquela é importante, a outra é mais importante, mas depende aonde você está. Tudo é necessário, como diz, o cobertor é curto, né? E tem que ter algumas prioridades, né? Mas precisamos lutar pela grande Florianópolis, que é a qual eu represento como presidente da associação. Então, Carione, essa questão da 282, a terceira faixa,
eu lembro, lá em 2019, nós tivemos uma audiência pública na Assembleia, foi bastante falado, foi discutido, né? Mas o andamento disso, está tudo parado? Como é que está? O que a gente precisa ajudar a fazer enquanto municípios? Porque eu penso que a associação pode colaborar muito e é algo que é essencial. A BR está boa? Está, mas a necessidade é muito grande de quem trafega aqui, né? Principalmente de Águas Mornas até Lages ou até Alfredo Wagner, a quantidade de acidentes, principalmente os dias de chuvas, é muito grande. Se sair na BR-282 um dia de chuva, você encontra aqui perto de Águas Mornas 2, 3 acidentes e muitos com óbitos, né? Então, nesse sentido, como é que está? Tem alguma... a gente sabe que o valor aí de 150... mas como é que está? Os projetos, tem projetos? O que nós poderíamos fazer enquanto Gran FPolis, enquanto a Grande Florianópolis, para agilizar ou para melhorar? Qual é o nosso papel? Nos dá as dicas para que a gente possa buscar isso, tá certo? Então, um grande abraço. Outro dia eu vou estar lá, Carione, com certeza. Vou lá tomar um café, levar uma cerveja única, essa que o Mários falou, que é deliciosa, e também cobrar o nosso túnel aqui, que com certeza também faz parte da 282. Tá certo? Um grande abraço, fico no aguardo dessa importante reunião. Prefeita, a gente agradece aí, viu, a parceria, a compreensão com a nossa 282, aí, o nosso túnel, que é muito custoso, né? Ela foi falar com a diretoria do DENIT desde 2017, se não me engano, uma briga, e tudo é difícil, né? E a gente conseguiu aí contratar, e estamos aprovando os projetos, e assim que os projetos estiverem aprovados, nós vamos dar velocidade aí no túnel, que é tão importante, dando segurança ali, né? Hoje nós temos a seguinte situação com as terceiras faixas. Nós estamos mapeados, só estamos esperando recurso. Conversamos com a Fiesc já, porque a Fiesc nos cobrou, eu falei, olha, vocês façam o seguinte, nós estamos juntos para mapear, porque a gente tem 71 quilômetros. Eu falei assim, vocês podem nos ajudar da seguinte forma, priorizando, né? A gente tem a prioridade dos locais, DENIT. Quais são as prioridades? Os locais com menos investimento. Né? O lugar que eu tenho menos corte, menos aterro, eu consigo chegar só, grosseiramente falando, só colocar o pavimento. Né? Então, assim, é mais barato porque eu ganho extensão, né? Nesses locais mais baratos, eu faço, em vez de fazer 1 quilômetro, eu faço 5, né? Mas muitas vezes tem as questões de acidentes, que a PRF tem mais mapeado, aí eu passei para dividir responsabilidade, nos ajudar a dividir bem a responsabilidade, né? Mas ajudar, aí a Fiesc, junto com a PRF e o DENIT, estão buscando priorizar as terceiras faixas que nós já temos mapeadas, tá? Ou que eles achem que tem algum lugar que a gente não mapeou, que eu acho que não é o caso, mas priorizar as terceiras faixas na 282. Mas técnica, né? Questão técnica. O que sempre a gente sofre é com recurso. Se esse ano, por exemplo, tivéssemos recurso na verba de manutenção, que foi cortada, a gente tinha 143 milhões, foi cortado para 83 milhões. Se a gente tiver recurso para isso, aí são os parlamentares, né? Depende de emenda parlamentar. Se tiver recurso, a gente ia ver, olha, hoje, esse ano de 2021, eu consigo fazer 3 segmentos de terceira faixa. Não preciso fazer tudo, né? Mas aí consegui uma suplementação, o recurso que veio lá, eu consigo fazer mais 2 segmentos, e nós vamos fazendo, né? Então, são 71 quilômetros. Esse ano, nós faríamos, por exemplo, 10 quilômetros, por exemplo. Pô, é muita terceira faixa. A terceira faixa não é tão longa assim. Né? Tem umas longas, outras nem tanto. Então, o que nós sofremos, né? A área técnica, é não ver horizonte. A gente não vê horizonte que isso vai acontecer. Porque dependemos de recurso da bancada federal. A bancada federal tem recurso limitado, né? Nós temos as BRs, se a gente não tivesse tanta rodovia em obra, aí é mais fácil. Mas como tem muita demanda de rodovia importante, não existe orçamento do governo federal para as terceiras faixas da 282 nesse momento. Aí nós dependeríamos sempre de um recurso de emenda parlamentar. Se os parlamentares se juntassem, no problema da região, eu vou botar, vamos supor, da 2021, 10 milhões,
olha, 10 milhões a gente consegue fazer algumas terceiras faixas. Daqui a pouco, não, vamos juntar 3 parlamentares, vamos juntar 30. Meu Deus, a gente... mas ela é 180, 160, 180 milhões? Mas é para um ideal, né? Mas não precisamos fazer ideal, vamos tirando os pontos mais críticos da 282. Como já existe, vocês sabem que da 282 tem terceiras faixas nesses locais. Aí a gente vai acrescentando, vai melhorando as condições paulatinamente, ano a ano, da 282. Mas precisamos, basicamente, força política para que a bancada federal se conscientize e coloque recursos para nós. Colocou recurso, o resto é conosco. A gente vai, licita e faz obra. Isso é o de menos. Sempre está batendo as coisas em Santa Catarina, as questões de orçamento. Pode reparar, vocês olham para tudo quanto é lado, é orçamento. Por que a vice-pressa de Florianópolis, eu sou até chato, né, Roberto? Eu falo sempre na vice-pressa de Florianópolis. O senador Dário Berger, na época, o deputado Jorginho Melo, o senador Jorginho Melo era deputado e nos levou ao senador. E ele acreditou que nós poderíamos fazer a terceira faixa na vice-pressa e colocou o recurso. Nós tínhamos o recurso completo para fazer a obra. O mínimo, né? Só para quem não sabe, para fazer a vice-pressa, o projeto, a obra toda, custa em torno de 500 milhões para fazer o que está projetado. Aí a gente achou assim, pô, senador, coloca um recurso para a gente fazer pelo menos alguma coisa, bota uns 10% do valor. E ele colocou 36 milhões. A gente fez assim, eu falo sempre, é como se fosse um boi, né? Eu não consigo comprar o boi, mas a gente comprou, tirou a melhor parte do boi, vamos pegar a picanha, uma parte de outra carne ali, com o recurso que tem. E a gente fez essa melhoria na vice-pressa. Na época, vocês sabem, quem acompanhou, a gente foi criticado sobremaneira, que não ia servir para nada a terceira faixa, mas o senador acreditou em nós e colocou recurso. Colocou recurso, a gente fez obra rápida, né? E bem feita. Então, ali, na 282, para a terceira faixa, só depende da bancada, né? Entender a importância ali para nós e fazer um esforço, né? Que eu sei que não é fácil. Tem muita demanda para pouco recurso deles. Mas se eles colocarem para nós ali, a gente vai fazendo. Então, o problema todo hoje é a falta de recursos. Vocês podem ter certeza, Ronaldo e prefeita Cleci, principalmente como presidente da Associação da Grande Florianópolis, que o intuito do Condes é esse de juntar forças a essa necessidade que nós temos, né, e esse desejo que vocês têm de ver essas obras completadas. E o papel do Condes, na verdade, é de articulador. É assim, nós vamos procurar nossas bancadas federais. Houve uma liberação bastante grande de verbas federais esse ano. O ano que vem, o ano eleitoral, com certeza teremos novas verbas para lutar para pelo menos os 10 milhões, né, Carione? Para começar a fazer um trecho. Não tem 30, bom, tem 10 ou tem 20, mas tem alguma coisa para começar a resolver parte do problema. Quem é usuário da 282, eu amanhã vou subir para Urubici, né? É um problema quando tu pega um caminhão pela frente e não tem a terceira faixa. E quando tem a terceira faixa é um alívio, porque aí tem uma fila enorme, né, que desencalha e vai embora, até encontrar o próximo caminhão. Então, eu acho que essa é uma luta que... Isso faz parte do papel do Condes e nós vamos nos incorporar nessa luta. Eu passo a palavra ao Hélio, então, Hélio. Queria perguntar, depois temos o Jaime e o Zucato. Queria dar boa tarde também ao quem não dei ainda, que é o Jucato, o Josué, o Ricardo Espíndola, acho que eu também não tinha cumprimentado ainda. Bom, o Fernando também, Fernando Roça, me desculpe, Fernando, da OAB, que também está presente. Fernando da Comissão de Mobilidade da OAB. Isso. Bom, boa tarde a todos aí. Ronaldo, a minha pergunta é o seguinte, dentro desses projetos de terceiras faixas que estão previstas, vocês já têm a hierarquização das prioridades desses trechos? Porque se não tiver, eu acho que era importante que a Gran FPolis, aí, a prefeita Cleci, poderia coordenar um processo de hierarquização de prioridades de construção dessas terceiras faixas, para que quando a gente pudesse buscar esses recursos, essas terceiras faixas fossem implementadas na medida da prioridade que a gente entenda aqui, pelo menos da Grande Florianópolis, né? Então, essa é uma pergunta que eu já te faço. E a outra pergunta é que a prefeita também já tinha feito, mas eu vou fazer uma pergunta diferente.
você disse que para esse novo acesso da 282, pelo que eu entendi, ele não tem nem projeto, e que esse projeto, que para fazer o projeto, vai ser lançada uma licitação para que se construa o projeto. Essa licitação do projeto, ela está já prevista ou confirmada para esse ano? São essas duas perguntas. Obrigado, prazer em te rever, meu amigo. Não, valeu, obrigado. Essa questão da licitação ali, ela não está prevista, tá? Não está prevista porque a gente estava sempre aguardando a questão orçamentária, né? Porque, assim, ó, se tivesse orçamento, a gente despende esforços para isso, né? E isso é rápido. O Contorno Santa Marta está há muito tempo já, eu digo assim, está no forno há muito tempo. Então, é só questão de atualizar algumas coisas. Atualização o anteprojeto, atualizar algumas coisas e o orçamento atualizar. Ou seja, a gente consegue rapidamente lançar o processo licitatório. Então, não é tão, assim, problemático. Nós estamos assim, ó, não é isso que vai impedir. Então, como não tem orçamento, a gente vai trabalhar para lançar ou no final do ano, com algum recurso que venha, alguma suplementação, algum recurso que apareça, né? Ou ano que vem, né? O ano que vem. Aí nisso, aí desenvolve o projeto todo 2022. Nesse meio tempo, a esperança nossa é entregar 470 mesmo. Então, temos um empreendimento a menos e a gente tem fôlego, né? Cria-se uma janela de investimento para carro, já que a 470 não irá mais investimento, né? Então, é essa a nossa estratégia em função dessa situação econômica do país, né? Agora, a questão da hierarquização da prioridade dessas terceiras faixas, eu acho importante, porque assim, nós, o DENIT, tem um nosso entendimento. A Fiesc, junto com a PRF conosco, né, a gente forneceu para eles o mapeamento das terceiras faixas, e a Fiesc, junto com a PRF, estão dando priorização nisso, né, então hierarquizando. Mas eu acho muito importante quem usa sempre, né? Quem está vivenciando o problema, né? Não adianta o Ronaldo dizer que lá em Rancho Queimado não é importante fazer isso nem fazer aquilo, e o Ronaldo nunca anda lá, não. Quem vivencia a rodovia o dia a dia é que sabe da importância disso, daquilo outro. Então, seria importante fazer, sim, essa hierarquização para a gente confrontar, né? Vamos confrontar com o que a PRF e a Fiesc fizeram, e o que nós fizemos, vamos debater, conversar, porque assim, o importante é para a sociedade, qual é o mais importante. Então, seria salutar mesmo, criar esse tipo de uma comissãozinha de vocês aí para hierarquizar as terceiras faixas do 282. Ô, Ronaldo, só para complementar, você tem uma noção de valor da licitação do projeto do contorno do Santo Amaro? Tem mais ou menos uma noção? Olha, eu não tenho assim, porque como vai ter um túnel ali, né, tem um túnel ali, eu não tenho hoje o valor, porque a gente não tem atualizado o túnel, é muito antigo esse orçamento, então tudo que eu disser aqui eu vou estar sendo leviano, né, vou dar um chute aqui para impossível. Você tem condições de dar num futuro ali, semana que vem, outra, nos dá mais ou menos um valor aproximado do projeto, né? Não é da execução, do projeto, só para a gente saber do qual é o montante que nós estamos falando. É possível? Tá, é possível, porque assim, a nossa ideia é lançar integrado, né? Integrado é projeto e obra, né? Então está dentro de um pacote só. Mas assim, a gente pode desmembrar e verificar só a questão de projeto, né? Porque eu não sei, na minha ideia, eu tenho para mim que se a gente desmembrar nesse momento, ele vai ser mais ágil, nós pelo menos devemos conseguir realizar o projeto. Isso já é um grande ganho, né? Porque com o projeto, talvez a gente já possa ir dando andamento em algumas questões de licenciamento, não sei. Fica a sugestão. Não, a sugestão é bem bem-vinda, mas eu só vou explicar para os senhores o seguinte: hoje, ultimamente, o modelo de licitação RDCI integrado é o de maior sucesso no DENIT, tá? Porque o projeto, quando ele é feito, por exemplo, nós estamos com o projeto da Via Expressa de Florianópolis ainda em andamento, por incrível que pareça. O projeto, e agora, por quê? Porque a empresa faz projeto, manda para aprovação em Brasília,
aí não faz o projeto, não tem que ser. Então, é sempre moroso esse projeto. Se a gente for lançar um projeto para a gente aprovar, eu vou ser bem realista. 3 anos para a gente ter um projeto. Porque vem para o servidor público federal, do DENIT, né? E ele bota o CPF dele para aprovar um projeto. Aí vocês esqueçam. O cara, para aprovar um projeto, ele olha 50 mil vezes. E ele dorme, sonha, e no outro dia ele olha de novo. Poder aprovar, porque senão ele vai responsabilizado e perde o serviço, ele vai para a rua do serviço público. Infelizmente, é isso, responsabiliza alguém que não faz o projeto, né? Por exemplo, um engenheiro faz projeto com a RT, aí a gente vai, olha, aprova, e quem é responsabilizado depois é o servidor. Então, por isso que a gente vê que o RDCI, o DENIT não aprova nada, o DENIT só aceita o projeto. Olha, lógico, a gente faz uma análise como uma aprovação de projeto, a gente faz toda a análise igual, porém a gente não aprova, a gente aceita. Então é mais fácil, mais rápido, porque a responsabilidade é todinha da empresa, né? Então ela tem assim, ó, a flexibilidade na solução. Ó, eu quero que faça dessa forma, com essa qualidade. Eles têm uma nova tecnologia, eles têm essa flexibilidade. A gente aceita ou não. E depois, a responsabilidade é deles, se der algum problema, se o custo for maior é deles, tudo é deles. Então, assim, para a sociedade, esse RDCI foi muito bom, e o Ministério vê com bons olhos, tá? Então, e é mais prático. Você licita e dá prazo para eles aprovarem o projeto, apresentarem, e a gente já executa em seguida. Muito obrigado. Jaime, acho que é com você agora. Boa tarde a todos. Senhor Ronaldo, uma oportunidade o senhor me disse que a terceira faixa na BR-282 era mais interessante naquele momento, ou a curto prazo, do que a duplicação, porque eu uso com alguma frequência a 282 até perto de São Miguel do Oeste, em razão de familiares da minha esposa. E eu confirmo, sim, que depois que foram construídas as terceiras faixas, principalmente de Chapecó, Nova Erechim, Pinhalzinho, o trânsito ficou uma maravilha mesmo, sabe? Porque o trânsito na 282, ele não é um trânsito intenso, ele tem uma constância, né, mas ele não é intenso, né? E o que faz com que ele seja travado é justamente a falta da terceira faixa, né? Porque se tem a terceira faixa, o caminhão vai para a terceira faixa e a gente continua a viagem tranquilo, né? Agora, realmente é intrigante, né? Intrigante que esse projeto não tenha sido feito na região de cá, né? Principalmente até a serra, né? Até a subida da serra, porque quem sai de Florianópolis para ir a São Miguel do Oeste, ou Nova Erechim, Pinhalzinho, depois que passou o morro ali o morro de, de Alfredo Wagner, né? Depois de Alfredo Wagner, passa a ponte e sobe o morro, depois que você está lá em cima, o resto da estrada é um passeio, né? É um passeio. Então, eu somo aqui o meu descontentamento, a minha angústia, né, junto à prefeita Cleci, porque, sei lá, eu acho que foi até uma falta de cuidado na hora do projeto, questão de prioridade de projeto, né? Eu acho que essa terceira faixa deveria ter começado aqui, antes de chegar lá, né? Esse é o meu questionamento, né? E eu acho que isso é a prioridade zero, sinceramente, prioridade zero. Ao menos daqui até Rancho Queimado, Alfredo Wagner, né? Obrigado. Ô, Jaime, boa tarde, Jaime. Não, bem colocado, assim, a gente fala assim, ó, não existe a pessoa que tem a razão total, né? Cada um tem o seu ponto de vista e estão corretos com o ponto de vista, né? Não é que esteja errado, né? Mas é porque tem vários fatores envolvidos, né? Por exemplo, tinha uma época que quando eu implantei, né? Na época eu não era do DENIT, a 282 até
Paraíso, São Miguel do Oeste, Paraíso da Argentina, a briga do Oeste era que o Oeste era sempre esquecido. Não se fazia investimento nenhum lá no Oeste. Né? Ponte Serrada foi feito recentemente. Ponte Serrada, né, até Chapecó, e agora Chapecó até São Miguel do Oeste, porque a bancada federal, no primeiro momento, na época, colocaram, foi em 2015, colocaram 150 milhões em emenda de bancada para fazer a obra. Aí deu problema judicial, né, e aí perdeu um trecho, né, mas o recurso a gente remanejou para 285. Aí agora continuou de Chapecó a São Miguel do Oeste. E a 163, agora que está retomando, a 163 está virado totalmente destruída praticamente, né? Então, assim, ó, agora estamos fazendo a 163. Então, o Oeste se sentiu muito tempo desprestigiado, só falando assim, só o litoral, né? Só o litoral, por causa da BR-101, na época que duplicou a BR-101 Norte, duplicou a BR-101 Sul, e nada de Oeste. 470, e nada de Oeste. Então, e assim, ó, e aí eles chegam e falam algo que eu não posso discordar, né? O corredor logístico, econômico de Santa Catarina, o principal corredor, ele vem lá de Cerqueira, na 163, pega a 282 de São Miguel do Oeste, vai a Campos Novos e depois vai para 470 até os portos. Isso eu não tenho como dizer que não é. Os dois são importantes? São importantes. Como a prefeita falou, que quem mora aqui, a gente concorda. Só que por isso que aí vem o governo quer investir, aí tem a bancada federal, que tem as prioridades econômicas, vem o poder econômico, chega, né, os produtores falam, não, precisamos chegar no porto com qualidade. A produção nossa aqui no Oeste, ele vai para 470, então o cobertor é curto mesmo, aí vamos fazer esse corredor, deixar ele corredor bacana, mas agora com a 163 avançando, o Estado vai disponibilizar 100 milhões para nós, a obra lá em torno de 250 milhões, então em 2 anos entregamos a 163, a 470 esse ano, a 282, eu vou entregar a 282 de Chapecó a São Miguel, ou seja, o corredor de Ponte Serrada a São Miguel do Oeste vai ficar totalmente revitalizado, né, com ampliação de capacidade com terceiras faixas. A 163 vai estar pronta até final de 22, não consigo, mas meados de 23. Então, o trecho está bom, vai ficar bom até a 116. E tem a duplicação da 470. Então, praticamente, vai para concessão. Então, está resolvido esse corredor. E aí fica livre a 282 para investir. Mas, como eu falo, a prioridade, quem decide a prioridade aqui em Santa Catarina, né, é a bancada federal. Né? Nós temos uma bancada federal que é pressionada pelo agronegócio, a questão do frango, né, que é a economia nossa, não que aqui não tenha uma economia, né, na 282, mas a prioridade das prioridades é o principal corredor logístico catarinense, é esse. Então, vamos resolver aqui. Agora, e temos que fazer aqui, pelo menos alguma coisa na 282, eu concordo, tem que fazer, porque a gente também segue e melhorar o corredor, né, da 282, que é um trecho de 103 quilômetros, né, que chega em Alfredo Wagner, são 103 quilômetros, que chega naquele viaduto ali, depois tem o aclive, e praticamente é um passeio dali para frente. Mas é o caos. Eu, quando eu trabalhava em São Miguel do Oeste e fui chefe da unidade de Joaçaba, quando eu chegava em Alfredo Wagner, era um sufoco, era um sofrimento. E na hora de ir para o Oeste, nem tanto, porque eu sempre saí cedo. Eu fui para o Oeste faz pouco tempo, e eu saí às 3 da manhã de Florianópolis. Minto, saí antes, 3 da manhã, eu já estava na 282 subindo, então é tranquilo nesse horário, né? Mas fora desse horário é um sofrimento enorme, mas é por isso que a gente está investindo no Oeste, porque muitos anos ficaram esquecidos, vamos dizer assim, eles alegam isso, né? Eu não estava nem no DENIT, mas é o principal corredor logístico nosso, tá? Então, essa é uma explicação por que o recurso está indo para lá. Eu queria fazer um instante que o nosso presidente, no afã de tocar a reunião, esqueceu de um detalhe importante. A intenção de nós termos a prefeita, a presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, justamente para estreitar o nosso relacionamento na questão política e das entidades metropolitanas absolutamente afinadas. Então, eu queria agradecer em meu nome, em nome da Associação Catarinense de Engenheiros, a presença da Clecia aqui. Então, prometo até tomar uma cervejinha lá de Rancho Queimado, tá?
porque isso faz parte de uma aliança política e vai fortalecer as decisões técnicas do DENIT. Tá bom? É isso que eu gostaria de relembrar. Eu sei que eu já fui presidente, quando a gente coordena uma reunião, a gente fica tonto. Então, é isso que é a nossa intenção e agradecer a presença da Cleci aqui. Nós somos uma entidade, uma é oficial e a outra é um fórum, que somos nós. Obrigado. Roberto, obrigado. Só esclarecendo, você também faz parte do grupo gestor e não foi esquecido nada. O que foi combinado é que o Mário colocaria depois das apresentações da conversa com o Ronaldo. Vou chamar o Zucato aí, que está, acho que na vez, né, o Joaquim? Muito bem, eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso presidente, Mário, pela iniciativa, e via aqui o meu presidente, professor Roberto, é por aí mesmo. Eu estava escutando aqui o Ronaldo, grande engenheiro, eu participei ativamente e fico um pouco preocupado, sabe? Ou talvez angustiado, ou desiludido com as nossas promessas, e faz projeto, e faz. Então, nós temos aí a história do contorno da Grande Florianópolis, BR-101, de Florianópolis. Nós íamos inaugurar aquele contorno em 2013, não sei se vai ser inaugurado em 2030, mas está aí. Então, eu gostaria, né, que o DENIT, né, enfim, o governo federal não deixe nós. Esse assunto só não parou e esse contorno só não morreu graças ao CONDES e às entidades representativas da Grande Florianópolis. Eu quero destacar aqui a CEL, SEIA, enfim, todas, a Associação Comercial e Industrial, enfim. Mas foi a garra, a pujança do CONDES pela unidade que manteve essa semente viva, e eu acho que isso aqui é uma obra estratégica de desafogamento da Grande Florianópolis, e, inclusive, auxilia o escoamento das nossas produções, aquele contorno. Agora, o senhor trouxe outro, e aí eu fiquei meio preocupado. Veio o segundo contorno aqui, o contorno de Santo Amaro. Ronaldo, esse contorno de Santo Amaro não vai levar 20 anos, que nem esse que nós estamos aí, né? Então, eu queria aqui parabenizar pela iniciativa. Me parece que você está com os pés no chão. Não sei se tem dinheiro para fazer, mas, enfim, catando dinheiro de cada esquina. Mas é mais uma obra estratégica para a Grande Florianópolis. Então, eu queria aqui parabenizar, principalmente, a prefeita que está aí, pela sua angústia, que é mais ou menos a minha, prefeita. Essas obras que nós aqui vivemos estrangulizado pelo transporte, enfim, pela falta de mobilidade. Então, essas duas questões me chamam a atenção. Eu não sei se eu já disse alguma coisa, será que eu que estou, agora dia 20 de maio, completo 75 anos. Passei pelo Covid, graças a Deus, venci, estou bom e salvo, depois de muita luta, e pretendo viver 90 anos. Será que eu vou poder andar no contorno da 101, inaugurado, desde o seu começo até o fim, feliz da vida? É uma angústia que eu tenho, mas eu ficaria muito feliz se eu pudesse. E eu queria fazer duas indagações. O governo do Estado faz discurso e diz que botou 200 milhões para 270, e o governo federal veio com uma migalha de dinheiro para fazer. Então, isso é verdade? O que tem de concreto em relação... Como vai ser aplicado esses 200 milhões do governo do Estado? É só na 2470 ou vão distribuir em outras obras? E é uma ajuda importante? E a 282 eu nem falo, porque a minha região é Lages, e eu trabalhei muito no Oeste, eu fui da antiga Caresc, depois passei pelo CREA, e andei esse estado tudo, conheço tudo que é buraco. Então, sei das dificuldades. Então, eu queria te parabenizar, reforçar aquilo que o nosso coordenador disse. O CONDES é um parceiro,
mas também um crítico e é um cobrador. Eu serei um permanente vigilante e sempre que eu puder, através das minhas entidades que eu represento e através da força que o Condes nos oferece, contribuir para que tenhamos o desenvolvimento da região metropolitana. E eu vi o nosso japonês aqui, triste, que não sai nunca aquela superintendência de integração, que também é outro buraco nosso aqui, mas aí é uma questão nossa local. Então, doutor Ronaldo, parabéns, mas saiba que nós estaremos firmes e vamos ser também não só bonzinhos, vamos cobrar ações. Eu fico preocupado com essas 3 questões que eu levantei. Os 2 contornos, 470, e parabéns, eu acho que a terceira pista é o que está salvando o ovo de Colombo, que apareceu aí, já que não podemos fazer a duplicação, mas é uma alternativa para salvar gente. Precisamos salvar vidas, escoar a nossa produção. A produção de Santa Catarina, eu defendo que ela tem que ser escoada por Santa Catarina. A história de abrir uma estrada que une o Paraná com o Rio Grande do Sul para jogar todo lá no Porto de Rio Grande, precisamos ficar de olho, gente. Eu conheço os gaúchos, eu nasci lá, mas virei Catarina, graças a Deus, há 50 anos. Então, e os paranaenses. Então, nós precisamos trabalhar para fortalecer a nossa economia interna, de todos os recantos. E Santa Catarina é um exemplo para o país. Então, eu queria aqui, meu amigo presidente, parabéns pela iniciativa, uma excelente reunião, e eu tenho certeza que vai sair bons encaminhamentos e frutos dessa obra. Eu estou na estrada vigilante. Conte comigo. Obrigado. E conte conosco, né, secretário ou superintendente? Você é uma daquelas peças importantes da engenharia. É um ícone que nós precisamos que tu capitalize tuas energias, tua coragem de enfrentar. E, com isso, certamente vai fazer boas obras aqui enquanto estiver no poder. Obrigado. O melhor superintendente que a gente já teve, tá, pessoal? Não é a questão que ele está aqui, não é a questão que é meu amigo. A gente já tive muitos ex-alunos lá, mas o melhor de todos, disparadamente, é o nosso amigo Ronaldo aí. É verdade. Concordo. O Ronaldo, na verdade, tem sido um parceiro habitual, né, das nossas reuniões. As diferentes administrações que tivemos agora nos últimos anos, o Ronaldo está sempre à disposição para discutir e nunca se furta de contar o que realmente está acontecendo. Isso é muito bom, ver isso num gestor público. Eu queria fazer vi aqui uma postagem do Sérgio Bopper, que está convalescendo da Covid. Queria agradecer imensamente a sua participação numa situação dessas, né? E dizer que rezamos pelo seu pronto restabelecimento, né? Que esteja em pé e em ordem aí, brevemente, para continuar a sua vida aí de tanta luta. Bem, eu não sei, não tem mais ninguém inscritos aí com algum questionamento. Sim. Eu vou deixar uma sugestão, então, Sim. De tudo que aqui a gente conversou, para que, de repente, a nossa presidente Cleci, da Gran-F-Polis, possa levar para a Gran-F-Polis para que os prefeitos possam estar priorizando as terceiras faixas da 282 ali, que vai do começo ali da BR-101 até Alfredo Wagner, e possa passar oficialmente o resultado dessa priorização. E, assim, se a presidente concordar, ela também pode apresentar depois desse documento pronto para o Condes referendar enquanto sociedade civil, antes de protocolar isso no DENIT, né? Então, fica a minha sugestão de encaminhamento. Ótimo, eu agradeço essa oportunidade, né? E eu acho que é um excelente encaminhamento. Vamos ter a Assembleia Geral agora o dia 10, e com certeza será um dos assuntos. Um outro assunto que eu também gostaria de convidar todos os participantes
para que a gente possa fazer uma reunião na associação, tomar um café, bater um papo mais informal, que vocês também conheçam mais a nossa necessidade da Granfipolis, que, na verdade, não são só as rodovias, mas tem muitas outras necessidades, e a gente percebe um interesse, o intuito de fortalecer, e é isso que eu quero deixar como presidente aberto, porque a gente possa trabalhar juntos no mesmo rumo, né? Então, eu sei que alguns já tomaram vacinas, e eu estou aberta. A partir do momento que vocês quiserem, nós podemos marcar um café, ou aqui em Rancho Queimado, ou lá na associação, e eu estou aberta para que a gente possa conversar e caminhar e trabalhar pelos nossos municípios, né? Mas essa sugestão, sim, eu só preciso esperar o dia 10, depois do dia 10 eu já tenho um outro retorno dos prefeitos. E a outra questão, Ronaldo, também, sabendo que a busca de recursos, junto com os prefeitos também, junto com o Condes, a gente vai, sim, como o senhor mesmo falou, que o senador Dário teve uma grande parceria aí na 101, também vamos buscar apoio, né, sendo que a maioria dos prefeitos do MDB, com certeza também vamos estar levando isso para que a gente possa buscar essas melhorias, né? Então, desde já eu agradeço e estou aqui à disposição. Eu só aguardei hoje a reunião de hoje à tarde, mas às 15h30 eu tenho que estar, meu Deus, eu tenho que estar na Palhoça. Então, eu vou me despedindo e deixo um abraço e bom final de semana para todos vocês, tá? Prefeita, antes da senhora, mais 3 minutinhos, queria lhe dizer o seguinte. Primeiro, esse convite está aceito para uma reunião, a senhora marque dentro da disponibilidade da sua agenda, o mais breve possível, inclusive. Nós queremos trabalhar juntos, queremos contar, inclusive, com o corpo técnico que tem na associação, que é um corpo técnico muito bom, né, de excelente qualidade, e queria lhe adiantar que eu tenho uma reunião com o senador Dário na segunda-feira para tratar dos assuntos da região metropolitana, em decorrência, inclusive, do que nós iríamos conversar hoje. Então, essa mobilização política, essa é a atuação do Condes, né? O senador foi de pronto, já disse, não, vamos marcar segunda-feira, tem um horário marcado com ele, para discutir um encaminhamento possível de ver recursos, Carione, né, dessas emendas parlamentares, ok? Eu trabalhei com o senador durante 2 mandatos na prefeitura, a gente tem uma relação também muito próxima, sei da prefeita também, e isso que ela levanta, os aspectos políticos da região também são importantes, né? A gente tem que saber trabalhar com os aspectos técnicos e políticos, para tudo andar junto e no mesmo sentido. Então é isso, não sei, deixo a palavra, prefeita. Muito obrigado, um bom final de semana, né? E uma boa reunião que a senhora já vai ter em seguida, aí tem uma viagemzinha para fazer pela 282, no momento muito ruim de descer a serra. É verdade, né? Na verdade, neste horário ainda está bom. O que não dá é um pouquinho depois ou um pouco antes, né? Mas um abraço para todos, tá? Tudo de bom. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, prefeito. Até logo. Até logo. O prefeito de São Pedro de Alcântara encontra-se presente na reunião. Muito bem, bem-vindo, prefeito. É muito bom contar com o senhor. Está com o microfone fechado. Opa. Nós tivemos, prefeito, já aproveitar e pedir desculpas, porque na reunião anterior nós tivemos um problema técnico com o link, tivemos que trocar o link durante a reunião, e o senhor terminou não podendo participar, muito embora tenha tentado ter participado aqui conosco. Mas hoje tivemos discutindo aqui principalmente o problema que afeta a região aí, que é a 282. O superintendente Carione já nos deu um panorama de possibilidades aí de se buscar emendas parlamentares para se criar, se implantar terceiras faixas, pelo menos alguns trechos de terceiras faixas nos locais mais críticos. E a prefeita
deve reunir com os prefeitos na Associação dos Municípios para discutir quais são os pontos mais importantes de melhor dificuldade de trânsito, para que, eventualmente, com recursos federais, nós possamos atuar, aliás, o DENIT possa atuar na melhoria do fluxo dos veículos. Prefeito, eu lhe abro a palavra, então. Fique à vontade. Certo, boa tarde a todos e a todas, né? O presidente já acabou de sair, Prisci, né? Prefeita de Rancho Queimado. Agradeço aí pela reunião. Entrei um pouco após aí já de ter iniciado, mas acho que é muito importante, né, ter esse diálogo. A gente está conversando sobre as dificuldades, né, os problemas que a gente tem em torno aqui da nossa região. E, claro, né, a questão da 282 é um grande problema. Temos a 101 também, hoje sendo construída a terceira faixa entre Palhoça e São José. Com certeza isso vai ser importantíssimo para todos os municípios aqui da região, para todos que passam diariamente e sofrem essa grande dificuldade, né? Não só em horário de pico, mas sim durante todo o dia, né? Que a gente precisa estar trafegando por aquele local. Então, essa proposta, essa ideia, né, da terceira faixa ali, da 101 até Rancho Queimado, até o Alfredo Wagner, enfim, todo aquele trecho, com certeza vai ser de grande importância. Teremos a nossa reunião, né, junto com os demais prefeitos, e com certeza iremos estar reforçando e abordando cada ponto em relação a isso. Tá certo? Estou sempre à disposição, e São Pedro de Alcântara, o que eu puder estar contribuindo, conte sempre comigo. Muito obrigado, prefeito, que nos recebeu muito bem, ao Jaime e a mim, quando estivemos lá fazendo uma visita, juntamente com o seu secretário de administração, mais um assessor, e foi muito bom conversar naquele momento e ver a sua disposição de a gente trabalhar junto pelo crescimento, desenvolvimento da nossa região. Eu acho que, não havendo mais inscritos... O Ronaldo, acho que queria... Sim, aí queria passar a palavra ao nosso convidado especial, Ronaldo, para fazer o encerramento. Antes de finalizar, eu preciso responder ao nosso amigo Raul Zucato, né, que fez a questionamento sobre o contorno de Florianópolis, né, e o contorno de Santa Marta, e também com recurso do Estado, né, se vocês me permitirem, né, é óbvio. O Zucato ali, a questão do contorno de Florianópolis, claro. O contorno de Florianópolis, na realidade, ele está com a iniciativa privada. Quando concessionou, passou para a NTT, né? Então, não estamos envolvidos nessa obra. Porque, assim, ali teve vários problemas, tá? Ali teve vários problemas, provavelmente do leilão, né, da concessão. O preço ficou muito baixo e eles não conseguiram fazer. Tanto que só viabilizou agora em função do aumento do pedágio de R$ 2,70, né, para R$ 3,90. Se não fosse esse ajuste no valor do pedágio, esse contorno ficaria ad eterno, né? Eu até falo o seguinte, contorno de Santa Amaro, porque hoje a concessionária, a Autopista Litoral Sul, que é a Artéries ali, ela tem recurso hoje em função do pedágio, né? O pedágio está gerando fonte de renda para que toque a obra ali. Se tivermos recurso, o DENIT tiver recurso, a gente entrega o contorno de Santa Amaro antes da concessionária. Essa é a certeza. O DENIT faz. Nós temos capaz, porque a gente fica cobrando, né? Cobrando ações. A gente tem esse perfil, né? A NTT, o perfil da NTT, ela é cobrar a questão da concessão, né? Concessão. Então, assim, tem o pedágio, não tem. Nós fazemos ações diferentes, né? Então, o DENIT é muito tocador de obra. Então, a gente vai e cobra cronograma financeiro, por que não pode fazer tecnicamente assim, faz assado, e a gente consegue, tendo recurso, fazer a obra ande, né? Então, o nosso contorno ali de Santa Amaro, se a gente licitar com recurso, a gente toca rápido. O problema não é a questão de obra, é questão financeira. A concessão tem um recurso, mas tinha outros problemas internos ali que não fizeram. Era para 2012, me parece, e eu não acreditava que ficava antes de 2030. Mas agora, com o pedágio a R$ 3,90
e também com a empresa que está tocando lá, não tenho dúvida alguma que até 2000, no meu cálculo aqui, até 2024 esteja pronto. Né? Lógico, eles podem dar o data que eles quiserem, né? Mas a gente tem, eles me parece que falaram no final de 22, 23, mas a gente só vai ter essa maior confiança assim que as obras forem andando, né? Agora, quanto ao recurso do governo do Estado, né? O governo do Estado, o governo Moisés, ele sinalizou isso, 200 milhões na 470 e 50 milhões na 163. Né? Isso foi para a Assembleia para aprovar, aí ele foi afastado, entrou a vice-governadora, hoje em exercício, Daniela, e ampliou essa discussão, a Assembleia aprovou os 200 milhões, e além disso, ampliou a 163 de 50 para 100 milhões, e logicamente os parlamentares, que tem a questão do norte do estado, a 280, falaram, não, já vai botar 200 na 470, 100 na 163, então tem que botar alguma coisa lá na 280, e botaram, autorizaram, né, 50 milhões ali o trevo de Itinga, quem conhece lá, até São Francisco, que no nosso caso nós temos 3 lotes de obra, lote 1, 2, 1 e 2, 2, e esse é no lote 1. Então, a gente, com o recurso do Estado, a gente não pode tocar em outro lugar, a não ser no lote 1. Então, perfaz de 350 milhões de reais autorizados pela Assembleia. Então, autorizado pela Assembleia não quer dizer que o governo do Estado tem obrigatoriamente que repassar o DENIT, mas, pelo que a gente conversou já com o secretário Leodegar Skoski, que é um amigo nosso, a gente conhece de outras épocas, quando eu trabalhei no aeroporto regional de Jaguaruna, que ele era secretário lá no final do governo Espírito Amin, a ideia realmente é para repassar para o DENIT. Só que nós batemos na questão de lei, né, legislação, né? Não há possibilidade do Estado passar o recurso para a União, não existe lei para isso. Então, nós estamos buscando um instrumento, que é uma subrogação, com a fiscalização e a supervisão, tudo do DENIT, para que o recurso possa ser não repassado, mas a gente fazer todas as ações e o governo do Estado liquidar a fatura. Então, é real isso aí, a Assembleia autorizou que o governo do Estado repasse para o DENIT 350 milhões, e dependendo, logicamente, da governadora em exercício e da resolução da situação do Estado aí, que independente de quem esteja no governo, ali se é a Daniela ou se é o Moisés, né, o governador Moisés ou a governadora Daniela, é o entendimento do governo do Estado de passar por o DENIT, porque sabe que a economia catarinense vai crescer sobremaneira, né, com esses investimentos. E a gente só agradece, viu? Agradece ao governo do Estado por ter feito esse gesto, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina por isso também, a bancada federal pela essa briga toda na infraestrutura, agradecendo a todo mundo, e ao Condes, né, porque também está sempre atento, né, com essas questões de infraestrutura. Logicamente, o foco é na Grande Florianópolis, mas muito nos ajuda, né? E Zucato, eu quero chegar na tua idade bem assim como estás, pô, né? Eu sou um guri de 53 anos, estou cheio a idade do Condor, né? Então, quero chegar aos 75 anos, se Deus quiser, né? Bem como estás aí. Era isso, viu, Zucarelli? Não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas... Nós já estamos com 1h20 de reunião. Sim. Quer falar mais alguma coisa, Rodolfo? Só agradecer mesmo, viu? Agradecer a vocês, né, pela parceria. E contem conosco, né? Que a gente é engenheiro, o engenheiro gosta, engenheiro rodoviário, né? Gosta do que faz, a gente é patriota, a gente é catarinense, a gente ama o nosso estado, e a gente está muito preocupado com as pessoas que precisam de emprego, né? A gente tem que gerar riqueza para o nosso estado, a gente está preocupado com a segurança viária, uma morte numa rodovia para nós é demais, né? É demais uma morte, então a gente tem que cuidar da segurança viária, cuidar da nossa economia, cuidar do nosso estado. Então, é a missão maior que eu tenho frente à Superintendência de Santa Catarina, me doar, né? Isso não é favor nenhum, isso aí eu só vou colher no futuro, né? E é o que mais a gente gosta de fazer, empreender, fazer obra, entregar. Me perguntaram qual é
que o DENIT tem ali, qual é o que mais eu procuro fazer? Entregar a obra, né? O engenheiro quer obra concluída, não quer ficar fazendo obra ad eterna, a gente quer entregar a obra. A hora que a gente conclui uma obra é o momento mais gratificante que nós temos. Então, eu estou à disposição de vocês, agradeço muito, tenho muitos amigos na CE, no Condes, então, assim, eu sou muito grato pelas palavras de vocês conosco, e nós, como servidores públicos federais, estamos aqui para servi-los, não só a vocês, mas a sociedade catarinense e até do país, né? Porque a nossa economia, ela leva para o país todo, e também somos um canal de comunicação com o país, né? Passa a rodovia BR-101, que liga o país ao Rio Grande do Sul, também ao 163, e aí a 153, e agora o nosso 163 lá no extremo oeste. Agradeço, viu? E bom final de semana a todos. Obrigado. Muito obrigado. Queria parabenizar pela responsabilidade, o zelo, o carinho com que tu diriges o DENIT, né? A gente acompanha o teu trabalho já há bastante tempo, e nós só temos a agradecer essa forma sempre solícito, né? Quando nós te procuramos para discutir os assuntos aqui que interessam ao Condes e à região metropolitana. Bom, muito obrigado a todos pela participação. Acho que demos hoje um excelente passo. Nós estamos consolidando essa parceria com a Associação dos Municípios, né? E que vai possibilitar que possamos, num breve curso de tempo, dar os novos passos que são a implantação do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Nós vamos esperar também, Carione, o desfecho desse dia 7, né, que é da análise do impeachment do governador. Para nós, também, independentemente de quem seja o governador, nós queremos sentar com o governo para discutir essas questões que nos afligem aí na questão da mobilidade urbana, né? E um aspecto importantíssimo é o fortalecimento da SUDERF, né, que foi abandonado e até agora não tem um funcionário oficial, tem mais uma funcionária cedida pela Prefeitura de Biguaçu. E as coisas para andar, se não tem estrutura, a gente não consegue fazer com que os projetos andem. Então, era isso. Muito obrigado a todos, uma boa final de tarde e também um bom final de semana, né? Vamos ter um tempo bom. Vamos aproveitar esse final de semana aí. Boa tarde a todos e parabéns, Mário. Eu queria relembrar que quando a gente fizer contato de novo com a Associação dos Municípios, com a Cleice, a gente dizer para ela que a gente está disponibilizando um expert em planos, que nós temos aqui, o nosso querido mestre japonês, nosso samurai japonês, e também que nós temos que enfatizar que o PDUI é de importância vital para os municípios, tá? E conforme eu depreendi daquela reunião, eu vou relembrar que a reunião da Grande Vitória, região metropolitana de Vitória, é que a via do contorno não saiu porque não tinha um pai nem mãe. E o pai e a mãe da SC, da via do contorno, seria a SUDERF. Mas como a SUDERF não existia, pintaram o caneco, os municípios, cada um pegou o seu pedaço e deu no que deu. Todo esse atraso aí é falta de paternidade da região metropolitana. Pode contar. Quem não tem dono, a casa vira, se não tem dono, a casa vira uma bagunça completa. Tem que ter dono, sim. Então, cada um pegou o seu pedaço, deu no que deu. Então, nós temos que pontuar nesse sentido. E a Associação do Município foi a maior estratégia que o Conde já fez nesse sentido. Muito bem, Roberto. Tá legal. É isso mesmo. Então, Carione, muito obrigado por ter aparecido. Obrigado também, Sérgio. Restabelecimento pronto. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado. Até mais. Felicidades. Até mais, pessoal. Obrigado, bom final de semana. Um abraço. Obrigado novamente. Obrigado, pessoal, também. Obrigado. Sérgio, bom te ver por aqui, Valeu. Sérgio. Sérgio Popper, um abraço a todos. Parabéns pela reunião. Obrigado. Um abraço.